O anime começa com o protagonista caminhando por um caminho sem fim, mas tudo o que ele consegue ver ao redor é apenas grama se estendendo para todos os lados. Na capital do reino, ele é colocado à força dentro de uma carruagem e passa um mês inteiro viajando sem qualquer destino claro ou rota definida. Quando finalmente chega ao lugar, um dos homens lhe explica que aquela região é bastante adequada para alguém órfão que está tentando subir na vida. Outro homem lhe entrega um mapa com os limites do território e também a lista de bens concedidos pela majestade. A planície recebe o nome de Nesrose e a partir daquele momento passa a se chamar Dias Nesrose. Ele acabou ficando com aquela terra como recompensa por seus feitos durante a guerra, tornando-se o responsável pelo território. Ele não entende muito bem o motivo disso, mas ouviu dizer que um senhor feudal tem como dever viver em suas terras, proteger os súditos e também coletar impostos para enviar ao reino. Ao avistar um rio, ele consegue beber a água sem dificuldade, já que durante a guerra estava acostumado a beber água turva e barrenta. Porém, o lugar não possui absolutamente nada, nem mesmo uma única árvore. Quando a noite chega, ele percebe que não pode permanecer ali, pois se continuar daquele jeito acabará morrendo. Ele pensa em seguir até uma vila próxima para tentar encontrar algum trabalho útil. Na manhã seguinte, ele leva um chute e acorda de repente, enquanto uma garota pergunta quem ele é. Ele se apresenta como Dias e explica que estava apenas dormindo naquele lugar. Ele responde que não tem outro lugar para ficar. Ela pergunta se ele é idiota, e o homem diz que talvez seja, já que chegou até aquela idade sem nenhum tipo de estudo. Ela então quer saber por que ele está ali, e Dias responde que foi enviado para aquelas terras. Ele diz que só quer proteger o legado do pai e da mãe e ser útil para as pessoas, além de defender os fracos, que é seu objetivo. A garota questiona por que ele não mente, e Dias responde simplesmente que não vê motivo para isso. Em seguida, ele pergunta por que ela está tão irritada se ele não fez nada. Dias percebe que ela é uma moradora da região e que deveria estar trabalhando para alguém ali. Mesmo assim, ele afirma que, não importa quem seja o inimigo, ele sempre irá proteger. De repente, seu chifre começa a brilhar e ela pergunta por que aquilo está brilhando tão forte. Ela então puxa Dias pelo braço e começa a correr, dizendo que precisa levá-lo até a vila. Ela decide apresentá-lo à sua chefe. Uma mulher mais velha pergunta por que ela trouxe um forasteiro, ainda mais com aquele brilho azul tão intenso sem explicação. A garota responde que ele brilhou todo em azul, e quando foi perguntado se era aliado, a luz ficou ainda mais forte. A velha então pergunta quem é o homem. Dias se apresenta dizendo que é um aliado deles. Já que ele é aliado de Auna, a velha pergunta se também será aliado dela. Dias responde que sim, pois ele será o senhor feudal dessas terras, enviado pelo rei para ser o dono do território. Nesse momento, Auna aponta uma flecha diretamente para a cabeça dele, mas a velha pede para que ela espere e deixe ele terminar de falar antes de qualquer coisa. Ela quer entender melhor essa história de ter sido enviado pelo rei. Dias, então, começa a contar sua história. Ele diz que cresceu sem entender muito o mundo, enquanto seus pais ainda estavam vivos. Sua mãe sempre dizia para ele fazer um trabalho útil às pessoas, e seu pai dizia para se tornar alguém que protegesse os fracos. Esse era o legado dos dois. Quando ele tinha 10 anos, uma epidemia tirou a vida de seus pais. Depois disso, ele se juntou a outros órfãos que passaram pela mesma perda e começou a viver limpando a cidade e caçando monstros fracos para conseguir recompensas. Mesmo assim, ele seguiu o legado dos pais e tentou viver de forma a não decepcioná-los. Aos 15 anos, a guerra começou, e em pouco tempo soldados inimigos já estavam na vila vizinha. Para proteger seus amigos, ele entrou como soldado voluntário. Ele ainda não sabia, mas tinha grande talento para a guerra, e depois disso realizou vários feitos importantes. 20 anos se passaram e a guerra finalmente terminou. O rei, então, lhe concedeu aquele território como recompensa. A velha percebe que ele realmente é um senhor feudal que só deseja proteger seus aliados. Ela então pergunta o que ele faria se eles não fossem seus súditos. Mesmo assim, ele ainda os ajudaria? Dias responde que, nesse caso, eles continuariam sendo apenas vizinhos vivendo na mesma planície, e que, se tivessem problemas, ele ajudaria sem pensar duas vezes. Seu chifre volta a brilhar em azul. Dias, então, pergunta o motivo de tantas perguntas. A velha responde que ele ainda não entendeu. Eles não são aliados do reino, e sim inimigos. Eles lutam contra o reino há muitos anos. No entanto, para ela, Dias não é um inimigo. Ele é um azul raro.
e talvez por isso possam conviver bem. Ela pede para que ele levante a cabeça e escute com atenção. Em seguida, se apresenta como Mol, líder da tribo dos homens Oni. Há muito tempo eles estão em conflito com o reino pelo controle daquela planície. 50 anos atrás, perderam uma grande guerra e foram expulsos dali. Dias pergunta por que eles ainda permanecem naquele lugar se foram expulsos. A velha explica que seus chifres acumulam mana e permitem usar vários tipos de magia, incluindo a magia de ocultação, que esconde toda a vila e apaga sua presença do mundo. Dias então entende por que não havia visto aquele lugar no dia anterior. Ele pergunta se ela tem certeza de revelar tudo isso para alguém vindo do reino. A velha responde que, se ele não fosse azul, jamais teria contado. Ela explica que quando alguém representa perigo ou hostilidade, a cor fica vermelha. Quando é inofensivo, fica branca. Azul representa aqueles que trarão felicidade e bênçãos. Se houver mentira, a cor fica turva, aproximando-se do vermelho. A velha nunca viu alguém tão sincero assim. Chega a ser estranho. O rapaz questiona se aquilo era um elogio. A resposta vem simples. Ele vinha sendo elogiado o tempo todo e ainda seria guiado para se tornar um bom senhor. Só que ele recusa virar subordinado. Mesmo assim, recebe uma oferta, uma casa afastada, comida e criação de gado. Em troca, precisa manter segredo sobre a aldeia, sem contar nem ao rei. Não existe hostilidade contra ele, desde que não interfira com o reino. Pode viver livremente nas planícies. Até a ajuda de Aruna é oferecida por um tempo para orientá-lo a se adaptar à vida local. Aruna reage cobrando responsabilidade, dizendo que ele trouxe aquela situação e precisa lidar com as consequências até o fim. Ele aceita sem discutir. A conversa muda rápido. O lugar e a estrutura começam a ser tratados como algo quase pronto, como se a construção já estivesse avançando. Alguém comenta que, quando uma crise chega, nem magia de ocultação resolve tudo. A solução seria desmontar tudo e fugir com a própria casa, um sistema chamado Yuruto, que ele só agora entende pelo nome. Agradecimentos são trocados. Logo depois explicam que comida e mir chegarão mais tarde. São animais de criação, usados para produção e renda. Se forem bem cuidados e multiplicados, podem garantir estabilidade financeira. Ele afirma que vai aprender a cuidar deles. Em seguida, surge a ideia de aumentar também a população de bons cidadãos. Mas isso é imediatamente descartado. No estado atual, não há comida suficiente nem para os que já estão ali. Mais pessoas só causariam fome. A ideia é considerada ingênua. Como compensação, entregam um pó especial feito de trepadeira de gato. Espalhado no ambiente, ele atrai animais. A estratégia é simples: caçar, aproveitar carne e peles e trocar por recursos ou até partes do Yuruto. O rapaz aceita sem complicação. Diz que é bom em caça e que não precisa pensar muito nisso. Ele vai direto para a área indicada, esperando as feras aparecerem. Quando o ataque começa, ele age puramente por instinto e força bruta. Não há técnica refinada, só pressão direta. Muitas criaturas são abatidas, mas cerca da metade consegue fugir. Ele encerra a caçada por ali. Depois, surge a confirmação de um material chamado prata preta. Ele tinha comprado uma grande quantidade, mas não consegue carregar tudo. A dúvida sobre como transportar isso vira assunto imediato. Alguém reage surpreso ao saber que eram cerca de 30 ou 40 unidades. A percepção sobre ele muda na hora. O comportamento e os resultados fazem com que passem a chamá-lo de masculino de forma exagerada, como se isso definisse seu valor. Aruna entra na conversa explicando que masculinidade ali significa ser trabalhador, ter habilidade com negócios e gerar estabilidade. Para aquele grupo, como não há dinheiro para contratar artesãos, a solução volta a ser caça. Pensam em repetir o mesmo tipo de criatura, mas isso seria ruim com os moradores. A alternativa é caçar monstros, mesmo sendo menos úteis para comida. O valor deles está em materiais como chifres, garras e pedras mágicas, que podem ser vendidos. Dias já teve experiência com esse tipo de caça, então a ideia é usá-lo nisso. Ele confirma que há poucos monstros na região, mas ainda é possível encontrá-los. A proposta é ir com ele para agilizar tudo. Quando tudo está pronto, ele parte para a próxima caçada. Logo identifica um alvo grande, e a missão segue em direção ao confronto. Dias decide avançar sozinho primeiro e manda Aruna ficar para trás. Mas ela lembra que pode usar magia de ocultação. Mesmo assim, o protagonista enxerga aquela criatura apenas como uma tartaruga comum e decide partir para cima sem hesitar. Porém, no instante em que desfere o primeiro ataque,
sua arma acaba rachando, mostrando o quão resistente o casco do monstro é. Sem desistir, ele tenta atingir diretamente a cabeça da criatura. No entanto, a tartaruga rapidamente recolhe a cabeça para dentro do casco, protegendo seus pontos mais vulneráveis. Observando tudo de longe, Auna grita para que Dias recue imediatamente e fuja enquanto ainda pode. Mesmo ouvindo o aviso, o protagonista ignora o pedido, sobe outra vez sobre o casco da criatura e continua golpeando sem parar. Depois de vários ataques consecutivos, seu machado sofre mais danos e as rachaduras aumentam ainda mais. Apesar disso, Dias não demonstra preocupação, pois consegue restaurar a arma na mesma hora. Ao testemunhar essa habilidade, Auna fica completamente impressionada. Então Dias explica que conquistou aquele machado depois de derrotar um guerreiro conhecido como Shogun, vindo de um país vizinho. Além da aparência de um leão, a arma também possui a capacidade de reparar pequenos estragos sempre que necessário. Sem perder tempo, ele continua desferindo golpes contra o enorme monstro até começar a sentir o cansaço tomando conta de seu corpo. Quando finalmente olha para trás na direção de Auna, percebe que ela está sendo afetada pelo miasma liberado pela criatura. Preocupado com o estado dela e querendo levá-la de volta para casa em segurança, Dias decide acabar com aquela luta de uma vez por todas e desfere um último golpe. Dessa vez, seu ataque finalmente consegue quebrar o casco da enorme tartaruga. Nesse exato momento, a verdadeira identidade do inimigo é revelada. Um dragão escondido dentro do casco surge e dispara uma gigantesca bola de fogo. Ainda assim, Dias reage rapidamente e impede o ataque ao cortar o pescoço da criatura. Logo depois, ele continua desviando dos ataques lançados pelo monstro, mas de repente, uma das bolas de fogo segue em direção a Auna, fazendo com que ele perceba que ela se tornou o verdadeiro alvo. Sem pensar duas vezes, Dias salta imediatamente para protegê-la e, lembrando da promessa que fez de mantê-la segura, reúne toda a força que ainda possui para derrotar o monstro de uma vez por todas. Assim que a gigantesca criatura é finalmente vencida, Auna corre em direção a Dias com os olhos cheios de lágrimas, o abraça com força e, enquanto permanece em seus braços, afirma que vai se casar com ele. A cena muda para um grupo de pessoas procurando Auna. Todos reclamam porque sempre precisam correr atrás dela. Quando finalmente olham mais adiante, percebem que a garota continua repetindo inúmeras vezes que deseja se casar com o protagonista. Enquanto isso, na vila, vários moradores se unem para transportar o enorme dragão da terra. Dias comenta que já havia sido extremamente complicado carregar a gigantesca tartaruga. Quando conseguiram chegar até a vila, o dia já estava amanhecendo. Ele então pergunta se tudo aquilo realmente era tão impressionante. Os moradores respondem que ainda custa acreditar que Dias derrotou aquela criatura completamente sozinho. De repente, Mol surge atrás dele. Ele explica que gostaria de pedir a construção de um poço e também de uma latrina. Em seguida, comenta que isso ainda não será suficiente. Apenas uma das pernas do dragão já cobre praticamente todo aquele espaço. O material possui tanto valor que nem existe maneira de aproveitar tudo. Por causa disso, grande parte acabará sendo devolvida. Mesmo assim, eles podem processar o corpo da criatura para beneficiar Dias. Além do poço e da latrina, também fornecerão materiais para construir um yurt, além de comida e remédios. Ainda pretendem levantar outro yurt que servirá exclusivamente como depósito. Dias agradece sinceramente por toda aquela ajuda, mas a velha interrompe a conversa e pede que ele reserve parte do dragão como dote para Auna. Segundo ela, uma unha ou até mesmo uma presa já deixaria os pais da garota muito satisfeitos. Sem entender a situação, Dias pergunta o que significa um dote. Mol explica que, querendo ou não, ele acabará se casando. Sempre que um vizinho consegue derrotar um dragão, todos fazem o possível para criar laços fortes com essa pessoa. Além disso, Dias demonstrou ser um homem forte o bastante para vencer um dragão. Caso ele não aceite se casar com Auna, todas as mulheres solteiras da região começarão a persegui-lo. Nesse momento, Dias percebe que aquilo pode realmente virar um grande problema. Mol, então, revela que Auna já foi conversar com os próprios pais sobre o casamento. Dias entende imediatamente por que não tinha visto mais a garota desde então. Ainda tentando encontrar uma solução, Dias pergunta se eles não poderiam resolver tudo apenas com um noivado. A velha responde que os homens Oni não possuem esse costume. Entre eles, existe apenas o casamento. Quem decide o momento certo para isso é o próprio Dias.
Segundo ela, esse é o caminho mais próximo do que ele deseja. Com vínculos mais fortes entre todos, também será muito mais fácil que ele se torne um grande senhor feudal. Dias diz que fica feliz ao perceber que todos estão preocupados com seu futuro, mas gostaria de entender por que insistem tanto nesse assunto. Logo depois, as pessoas ao redor começam a comentar que Auna teve muita sorte por conseguir alguém como Dias. Curioso, ele pergunta quantos anos ela tem. Os moradores respondem que Auna possui apenas 15 anos. Dias fica completamente chocado, afinal ele já tem 35 anos e poderia facilmente ser pai da garota. No reino, o casamento só é permitido a partir dos 18 anos. Por isso, Dias propõe que eles permaneçam apenas noivos durante 3 anos. Nesse período, pretende se tornar um lorde grandioso. Até lá, terá tempo para decidir o que fazer, tanto como governante quanto como homem. Nesse instante, Auna aparece silenciosamente atrás dele e conta que já resolveu tudo o que precisava. Logo em seguida, pergunta o que ele gostaria de comer no café da manhã. Dias responde que ela pode escolher livremente. Quando a noite chega, todos os moradores da vila se reúnem no mesmo lugar. Mais uma vez, começam a dizer que Auna tirou a sorte grande por poder se casar com Dias. Bastante envergonhado, ele faz questão de corrigir todos, afirmando que se trata apenas de um noivado. Pouco tempo depois daquele jantar, o poço e a latrina ficam prontos, deixando pronta a base necessária para sua nova vida. Com o passar dos dias, Dias também consegue construir mais casas para impedir que seus súditos continuem dormindo ao relento. Mesmo satisfeito com o progresso, reconhece que ainda precisa melhorar muito suas habilidades de construção. Enquanto pensa em como conseguirá atrair novos moradores para aquelas terras, Auna aparece de repente dizendo que detectou o sinal de um monstro ao norte. Ela explica que lançou uma magia de detecção de vida sobre a planície e o feitiço acabou sendo ativado. Dias pergunta quantos inimigos apareceram. Auna responde que existe apenas um, mas seu tamanho é enorme, e ele está vindo diretamente na direção deles. Dias comenta que não quer permitir que a criatura destrua o poço e a latrina que acabaram de construir. Também não deseja que Francis e Françoise fiquem assustados. Por isso, decide enfrentar o monstro imediatamente. Auna afirma que irá acompanhá-lo. Não importa se o adversário é pequeno ou gigante, eles sempre devem lutar lado a lado. Antes de partir, Dias pergunta o que acontecerá com as ovelhas, já que elas estão dormindo dentro do cercado. Se acordarem sem ninguém por perto, acabarão se sentindo sozinhas e começarão a chorar. Ele também pergunta se Mers acostumados com a presença humana não ficam ansiosos quando não existe ninguém ao redor. Auna olha para frente e responde que pode pedir aos aldeões para cuidarem delas. Ao avistar o inimigo, Dias percebe que se trata de um ogro. Ele comenta que os materiais obtidos daquela criatura possuem um cheiro horrível e não servem para praticamente nada, tornando a caça sem qualquer valor. Mesmo assim, entende que não existe outra escolha. Não podem permitir que o ogro se aproxime da vila. Dias avança para atacá-lo, mas o monstro consegue desviar facilmente. Enquanto a criatura continua escapando dos golpes, Auna decide prender seus pés. Assim que ela consegue acertar as pernas do ogro, Dias aproveita a oportunidade para desferir um único ataque, derrotando a criatura imediatamente. Depois da batalha, Auna se aproxima de Dias, percebe o cheiro terrível que ficou impregnado nele e pede que vá tomar banho o mais rápido possível. Já no rio, Dias passa o dia inteiro tentando se limpar, mas nem assim consegue retirar completamente o fedor deixado pela besta. Na manhã seguinte, ele relembra como o dia anterior foi desagradável. Ainda não conseguiu conquistar novos súditos, mas monstros continuam aparecendo sem qualquer convite. Nesse momento, Auna surge dizendo que em breve haverá filhotes a caminho, embora esteja falando das ovelhas. Logo depois, explica que nem tudo são boas notícias. Ela pergunta se Dias ainda lembra de quando explicou que os Mer são criaturas muito inteligentes. Dias responde que sim, e recorda que eles entendem a língua dos humanos e escolhem viver como animais de criação, porque assim conseguem uma vida muito mais segura. Auna confirma que é exatamente isso, mas explica que toda essa inteligência também faz com que eles sintam medo com muito mais intensidade e sofram problemas psicológicos. Durante a gravidez, essa condição fica ainda mais séria. Eles podem sentir tanto medo que acabam morrendo antes mesmo do parto. Por causa disso, até o nascimento dos filhotes, o membro mais forte do grupo, que no caso é Dias, precisa permanecer ao lado deles para transmitir segurança. Para fazer isso,
Será necessário levar os Mares para dentro do yurt. O problema é que eles acabarão sujando todo o interior da tenda, além de deixarem um cheiro muito forte. Muitos homens não suportam essa situação, e por isso Mares grávidas costumam ser motivo de várias discussões. Dias responde que isso não faz a menor diferença para ele. Francis e Françoise já são uma parte importante da família. Se isso garantir que os 2 filhos deles nascerão em segurança, qualquer sacrifício valerá a pena. Além de coragem, Dias também demonstra muita bondade, e é exatamente por isso que é tão admirado por todos. Logo depois, Green percebe uma movimentação estranha na direção leste. Ele acredita que um grupo de cavaleiros está se aproximando, acompanhado por cerca de 10 pessoas entre soldados e cavalos. Como não fazia sentido alguém aparecer por ali sem motivo, Dias decide investigar. Antes de sair, ele pede para Arna usar magia de ocultação e permanecer escondida junto de Francis e os demais. Dias tranquiliza todos, afirmando que voltaria logo e que aqueles inimigos certamente não representavam uma ameaça maior do que os dragões que já havia enfrentado. Ao chegar mais perto, ele confirma que havia 3 cavaleiros e 4 soldados de infantaria, totalizando 10 entre homens e cavalos. Ainda sem saber se eram aliados ou inimigos, Dias prefere diminuir a distância antes de agir, já que arqueiros poderiam representar um perigo. Assim que se encontram, Klaus reconhece Dias imediatamente. Ele comenta que ouviu falar que o antigo companheiro havia se tornado um lorde, e diz que ficou feliz ao saber que alguém com quem lutou no passado alcançou uma posição tão importante. Dias também demonstra satisfação ao reencontrar o velho camarada e pergunta o motivo daquela visita. Klaus leva Dias até uma importante visitante que se apresenta como Diane, a 3ª princesa do reino. Surpresa com a simplicidade da casa, ela descobre que Dias nunca recebeu a recompensa nem os recursos prometidos pelo rei e que precisou sobreviver sozinho desde que chegou ao território. Em seguida, Diane revela que o reino está prestes a entrar em uma nova guerra e pede que Dias envie tropas para ajudá-los. Como recompensa, oferece um casamento com ela, Prinésia ou Miralda, mas Dias recusa imediatamente, afirmando que não pode abandonar sua família, já que François está grávida. Antes de tudo, Dias deixa claro que se casar com alguém que acabou de conhecer não pode ser considerado uma recompensa. Em seguida, pede desculpas a Diane e afirma que nunca mais participará de uma guerra. Também explica que é impossível enviar tropas, pois, como todos podiam ver, ele não tinha soldados nem cidadãos para comandar. Mesmo assim, Diane tenta convencê-lo a mudar de ideia e pergunta se existia alguma outra forma de recompensá-lo. Dias responde que, se aquele era o único motivo da visita, eles já poderiam retornar para a capital. Um dos acompanhantes de Diane insulta e ameaça Dias, mas ele permanece calmo e expulsa o grupo. Diane decide recuar ao perceber que ninguém ali seria capaz de derrotar o herói supremo. Depois, Aruna revela que acompanhou toda a conversa usando magia de ocultação e explica que consegue sentir a hostilidade das pessoas através de suas auras. No dia seguinte, Dias encontra seu antigo companheiro Klaus, que conta ter sido dispensado do exército de propósito para não voltar à guerra. Sem ter para onde ir, Klaus pede para se juntar ao grupo como soldado. Reconhecendo sua lealdade e confiando nele, Dias aceita o pedido, aumentando finalmente o número de aliados ao seu lado. 10 dias já se passaram. A cada dia, o garoto tem ainda mais certeza de que tomou a decisão certa ao vir para esse lugar. O Lorde Dias o ajudou a erguer um novo yurt. A lança e a armadura que ganhou foram produzidas com materiais retirados de um dragão. São itens extremamente raros, algo que nem mesmo a família real costuma possuir. Mesmo assim, Dias entregou tudo para ele. Por isso, sente que precisa corresponder à confiança e às expectativas do homem. Pouco depois, todos se reúnem para jantar. Dias fica empolgado, pois a refeição preparada por Auna parece digna de um grande banquete. Klaus experimenta a comida e comenta que está deliciosa, dizendo que ela certamente será uma excelente esposa no futuro. Ao ouvir esse elogio, Auna sorri e coloca ainda mais comida no prato dele. Dias, então, pede que todos o chamem apenas de Dias, já que agora são amigos. Mesmo assim, Klaus prefere continuar chamando-o de Lorde para demonstrar respeito pela posição social que cada um ocupa. Dias fica satisfeito ao perceber o quanto Klaus está feliz naquele lugar. De repente, Auna nota algo se movendo ao longe. Depois de observar melhor,
percebe que cerca de 12 pessoas estão se aproximando. Entre elas, há 12 humanos, mas uma garota parece estar à beira da morte. Sem perder tempo, Dias decide ir verificar a situação antes que seja tarde. Antes de sair, pede para Klaus permanecer ali, tomando conta de tudo. Enquanto espera, Klaus explica que, no leste, fica a capital do reino. A sucessão do trono está sendo disputada entre 5 príncipes e princesas. A terceira princesa, Diane, que o acompanhava, possui menos poder militar do que os outros candidatos. Sem dúvida, era justamente por isso que queria Dias ao seu lado. Já o segundo príncipe, conhecido por sua obsessão por riquezas, provavelmente desviou muitos recursos. Os nobres se dividiram em várias facções e passaram a conspirar uns contra os outros. As consequências dessa disputa já começaram a alcançar a fronteira. Um dia, a guerra pode chegar até aquela terra. Mesmo assim, se puder lutar ao lado de Dias, fará isso sem hesitar. Ao olhar para frente, Klaus encontra Dias cercado por várias mulheres. Dias explica que todas foram abandonadas depois de uma guerra civil no território vizinho. Uma aldeia expulsou as mulheres mais velhas para diminuir a quantidade de pessoas que precisava alimentar. Klaus acredita que aquele lugar talvez seja a terra de Casdex. Ele passou por lá e viu com os próprios olhos como a situação era terrível. Dias comenta que todas aquelas senhoras são impressionantes. A senhora Maia lidera o grupo das mais idosas. Usando seu dom de adivinhação, ela procurou uma maneira de manter todas vivas. Foi graças a essa habilidade que conseguiram encontrar aquele lugar. Dias fica muito feliz. Afinal, acabaram de ganhar 12 novos súditos de uma só vez. Sem pensar 2 vezes, Dias decide construir mais casas para acolher todas elas. O garoto comenta que aquelas senhoras não são pessoas produtivas. Em resposta, Dias diz que isso não faz diferença. Todas já passaram dos 70 anos de idade, enquanto a senhora Maia já ultrapassou os 90. Mesmo sem prestar atenção na conversa, Klaus acaba se lembrando de como Dias sempre foi desse jeito. Sua mente volta ao passado, quando todos recuaram sem sequer tentar lutar, enquanto Dias permaneceu para ajudar. Naquela ocasião, ele voltou apenas para salvar uma garota. Lutou sozinho contra um enorme número de soldados. E Klaus já nem consegue recordar exatamente como tudo terminou. A única coisa da qual se lembra é que fez de tudo para impedir que os inimigos alcançassem o abrigo onde estavam as pessoas. Nesse momento, Klaus percebe que Dias continua exatamente igual. Nem mesmo depois de se tornar o senhor feudal daquela terra, ele mudou. Klaus sente que entregaria a própria vida por Dias e acredita que ele ainda se tornará um lorde grandioso. Na manhã seguinte, todas as senhoras agradecem profundamente a Dias por ter preparado um lugar onde poderão se reunir e trabalhar. Auna explica que, assim que conseguirem lã suficiente, irão produzir tecidos para todos. Dias acredita que isso será de grande ajuda. A senhora mais velha pergunta por que Dias parece tão pensativo. Ele responde que, agora que existem mais moradores, gostaria de transformar aquele lugar oficialmente em uma vila. O único problema é que ainda não conseguiu pensar em um nome adequado. Então Auna sugere chamá-la de Vila Iluk, conhecida como a primeira vila. Todos aprovam imediatamente a ideia e o nome acaba sendo escolhido. Animada, Auna comenta que agora que possuem uma vila, precisam encontrar ainda mais súditos. No momento em que Dias estava prestes a conversar com Maia, ela surge logo atrás dele. Maia explica que, se realmente deseja aumentar a população, precisará vender os materiais de dragão e comprar escravos. Dias responde imediatamente que odeia a escravidão. Durante a guerra, viu inúmeros escravos sendo enviados para o campo de batalha como soldados. Todos acabaram morrendo de maneira terrível. Por esse motivo, em seu território, a posse e o comércio de escravos são completamente proibidos. Ao ouvir essa resposta, Maia fica satisfeita. Ela revela que também detesta a escravidão e queria apenas saber qual era a opinião dele sobre esse assunto. Caso fosse favorável, pretendia tentar convencê-lo a desistir dessa ideia. Em seguida, pede desculpas e explica que, em seu antigo território, ouviu inúmeras histórias trágicas. O passatempo do senhor feudal e de seu filho era caçar escravos. Já o segundo filho, que entrou em guerra contra os dois, vivia cercado por escravas. No dia seguinte, chega um mercador que costuma visitar a Vila Oni com frequência. Foi Auna quem pediu para que ele também passasse por aquele lugar. Assim que o vê, Dias percebe que o visitante é um sapo. O comerciante se apresenta como Peijindo e diz que já ouviu muitas histórias sobre Dias, conhecido por derrotar um dragão.
Seu objetivo é fazer muitos negócios com ele. Dias fica impressionado por ver um sapo falando normalmente. Sem demora, Peijin Do pede para ver os materiais obtidos do dragão terrestre. Quando os objetos são apresentados, ele fica surpreso, pois esperava encontrar uma quantidade muito menor. Mesmo reconhecendo que a pergunta pode ser indelicada, ele quer saber se Dias realmente derrotou o dragão sozinho. Depois que Dias confirma, a língua do sapo se estica de tanto espanto, e ele afirma que será um enorme prazer negociar com alguém tão extraordinário. Além de comprar todos os materiais, Peijin Do decide deixar duas garotas muito fofas, já que não conseguiu encontrar ninguém disposto a recebê-las. Assim que olha para elas, Dias percebe que seus olhos perderam completamente o brilho. Todos pedem para que ele não faça aquela expressão na frente das crianças. O comerciante esclarece que elas não são escravas. Se ele não as tivesse acolhido e tratado, ambas já estariam mortas. Na aldeia onde nasceram, crianças gêmeas eram vistas como um mau presságio. Por isso, seriam executadas logo após o nascimento. Os pais decidiram fugir levando as duas bebês, e foi nesse período que Peijin Do os encontrou. Porém, depois de tanto esforço, os dois adoeceram gravemente. Sabendo que não viveriam por muito mais tempo, imploraram para que ele cuidasse das meninas. No começo, ele recusou, afirmando que não fazia caridade e que aquilo não lhe daria nenhum lucro. Mesmo assim, os pais ofereceram todo o dinheiro que possuíam e pediram que ele as aceitasse como mercadoria. O dinheiro acabou faz tempo, e desde então ele só teve prejuízo. Peijin Do garante que nunca teve más intenções, e Auna percebe que ele está dizendo a verdade. Além disso, as gêmeas possuem olhos de um azul extremamente intenso. Depois de ouvir toda a história, Dias decide ficar com as meninas e ainda paga ao comerciante por tudo o que ele gastou cuidando delas durante esse tempo. Dias se apresenta e pergunta quais são os nomes das garotas, mas nenhuma responde. As duas continuam em silêncio, sem saber se podem confiar nele. Então Dias tenta deixá-las mais à vontade e diz que, se contarem qual é a comida favorita de cada uma, irá buscá-la para elas. Como ainda não recebe nenhuma resposta, comenta que talvez precise escolher novos nomes para as duas. Imediatamente, elas pedem que ele não faça isso, mostrando que aqueles nomes possuem um grande valor para elas. Percebendo a reação das garotas, uma delas finalmente decide falar e diz que se chama Senai, enquanto a outra se apresenta como Aihan. Dias elogia os dois nomes, dizendo que são muito bonitos e que combinam com elas. Em seguida, Auna leva ambas para tomarem um banho e trocarem de roupa antes de comer, para que possam se sentir mais confortáveis. Enquanto observa a cena, Klaus fica impressionado por Dias ter conseguido descobrir que aqueles nomes eram tão importantes para elas. Dias explica que as garotas estavam protegendo os nomes preciosos que receberam dos pais, pessoas que amavam profundamente e que ainda tinham grande significado em suas vidas. Klaus percebe mais uma vez como Dias sabe lidar muito bem com crianças e entender seus sentimentos. Dias então revela que, antes da guerra, cuidava de vários órfãos como se fosse o pai deles. Ele sempre tentou proteger aquelas crianças e garantir que tivessem uma vida melhor. Tudo o que deseja agora é que todos estejam vivendo bem e possam encontrar felicidade. Depois do banho, Dias percebe que as duas ficaram completamente limpas. Mesmo assim, ele não espera que elas passem a confiar nele tão rapidamente, pois sabe que precisam de tempo para superar tudo o que enfrentaram. Maya observa atentamente as meninas e comenta que elas não parecem ser humanas. Ainda assim, acredita que ambas trarão muitas bênçãos para todos daquela vila. Quando recebem os presentes, Senai e Aihan se lembram imediatamente dos pais e acabam desabando em lágrimas por tudo que viveram. As lembranças fazem com que elas finalmente mostrem a tristeza que estavam escondendo. Todos as abraçam e dizem que elas precisam permanecer fortes, pois agora não estão mais sozinhas. Dias pede apenas que não tentem esconder seus sentimentos e que sejam exatamente quem realmente são. Ele quer que elas saibam que não precisam guardar toda a dor dentro de si. Até as ovelhas tentam confortá-las, oferecendo sua lã macia para ajudá-las enquanto choram. Depois de algum tempo, as duas finalmente conseguem se acalmar e adormecem. A partir daquele dia, a Vila Iluk passou a ser muito mais movimentada e cheia de vida, ganhando novos sentimentos de união com a chegada das duas garotas. Mais 10 dias se passam. As gêmeas já começaram até a discutir um pouco entre si. De repente, Auna percebe que algumas pessoas estão se aproximando pelo lado leste. Há um humano cavalgando à frente do grupo.
Dias decide ir recebê-los. As ovelhas não querem que eles saiam, mas Alna pede que fiquem cuidando das duas meninas enquanto isso. Elas respondem apenas pedindo que todos voltem o mais rápido possível. Observando o visitante, Alna percebe que o brilho ao redor dele é branco, sinal de que não possui qualquer intenção hostil. Assim que se aproxima, o homem faz apenas uma pergunta. Você é o Dias? O homem se apresenta como Camalotes e explica que trabalha para o senhor de Casdex, o Lord Eldan Casdex. Ele afirma que veio até aquele lugar porque deseja conhecer Dias pessoalmente. Sua intenção é conversar com ele e se aproximar da Vila Iluk. Camalotes sugere que o encontro aconteça dentro da casa de Dias, em um ambiente mais adequado. Porém, Dias interrompe a ideia rapidamente e decide que a conversa será realizada em campo aberto. Surpreso com a decisão inesperada, Camalotes fica um pouco assustado, mas acaba aceitando a escolha. Ao observar melhor a situação, Dias entende que o segundo filho foi o vencedor da guerra civil. Mesmo assim, ele não pretende permitir que alguém cercado por escravas se aproxime da Vila Iluk. Para Dias, uma pessoa com esse tipo de comportamento não será bem recebida em seu território. Quando finalmente consegue vê-lo de perto, Dias percebe algo diferente do que imaginava. Apesar de toda a reputação e dos acontecimentos envolvendo aquela guerra, ele nota que o homem diante dele não passa de apenas um garoto. Assim que Eldan apareceu, Dias percebeu que ele era extremamente poderoso. Sua aura azul era um pouco inferior à de Rias, mas ainda impressionante. Além disso, nenhum dos acompanhantes possuía uma aura vermelha. Ao se encontrarem, Eldan ficou ainda mais surpreso e perguntou se Dias realmente tinha uma esposa e filhos meio humanos. A emoção foi tanta que Eldan passou mal. Quando Dias perguntou o que havia acontecido, uma das acompanhantes explicou que ele havia nascido da união entre um humano e um meio-humano. Por causa dessa origem rara, Eldan conseguia alternar entre as duas formas, mas essa transformação exigia muito do seu corpo. Apesar desse poder especial, sua saúde era instável. Graças à sua audição e ao olfato apurados, identificou que aquela pessoa possuía o mesmo aroma suave de Dias. Curioso, perguntou quem era a jovem. Dias explicou que seu nome era Aruna, que ela era sua noiva, e também um demônio. Ao ver os chifres dela, Eldan perguntou se Aruna era uma meio-humana. Ela respondeu que pertencia à raça Kijin, que seus chifres eram naturais e que nunca tinha ouvido a expressão meio-humano. Dias então explicou que esse termo era usado para definir raças semelhantes aos humanos, como homens-fera e homens-peixe. Depois da explicação, Aruna concluiu que provavelmente também poderia ser considerada uma meio-humana. Pouco depois, Eldan ficou emocionado ao descobrir que Dias pretendia construir uma família. Aruna explicou que eles ainda não tinham filhos, mas Dias já criava duas crianças que também eram meio-humanas. Ao ouvir isso, Eldan pediu desculpas por sua atitude e explicou que apenas queria conhecer Rias. Em seguida, apresentou-se como Eldan Casdex e pediu para ser chamado apenas pelo primeiro nome. Depois de uma breve conversa, Eldan pediu desculpas por ter sido desrespeitoso com Dias. Em resposta, Dias disse que não havia motivo para tanta formalidade e sugeriu que todos usassem apenas seus primeiros nomes. Enquanto conversavam, Eldan percebeu alguém escondido na casa ao lado, e por isso, os cuidados constantes de suas esposas eram indispensáveis. Depois de se recuperar, Eldan contou que havia mudado sua aparência porque estava muito feliz e pediu desculpas pelo susto. Dias respondeu que não havia motivo para se preocupar e aproveitou para perguntar sobre a guerra civil envolvendo Casdex. Então a verdadeira história foi revelada. Tudo começou no nascimento de Eldan. O antigo senhor do território, Enkars, já possuía esposa e filhos legítimos, mas desprezava o filho mais velho por ele ter uma personalidade parecida com a sua. Em compensação, valorizava muito o menino inteligente e gentil que teve com uma escrava da raça Homem-Elefante. Esse menino era Eldan. Enkars o reconheceu oficialmente como filho e lhe concedeu posição e autoridade. Até os 5 anos, Eldan acreditava ser um humano comum. Depois descobriu que sua verdadeira mãe era mantida como escrava e que ele era descendente de um meio-humano. A partir daquele momento, os dois passaram a agir em segredo para proteger outros meio-humanos sem que Enkars descobrisse, já que ele defendia a escravidão dessas raças. O sonho de Eldan era criar um mundo onde humanos e meio-humanos pudessem viver juntos, sem qualquer preconceito. As mulheres que hoje eram suas esposas também haviam sido escravas.
Depois de serem libertadas por ele, passaram a compartilhar do mesmo ideal e decidiram permanecer ao seu lado por vontade própria. Dias então perguntou sobre os rumores de que Eldan vivia cercado por inúmeras escravas. Uma das mulheres revelou que aquela história havia sido espalhada de propósito para esconder a verdade. Na realidade, Eldan e suas esposas se amavam profundamente. Durante muito tempo, o plano funcionou. Mas tudo mudou quando Enkars descobriu que Eldan estava protegendo os meio-humanos. Furioso, declarou que mataria Eldan, sua mãe Gin e todos os meio-humanos que viviam em seu território. Sem outra escolha, Eldan reuniu um exército para defender aqueles que queria proteger. Depois de uma batalha intensa, sua facção derrotou as forças de Enkars e venceu a guerra civil. Ao ouvir toda a história, Dias finalmente entendeu o que Eldan quis dizer quando afirmou que lutava para proteger as pessoas que amava. Logo depois, Eldan pediu desculpas por ter tirado conclusões precipitadas. Explicou que havia ficado emocionado ao descobrir que a esposa e os filhos do herói que tanto admirava também eram meio-humanos. Naquele instante, acreditou que ambos compartilhavam exatamente o mesmo sonho. Dias ficou confuso e perguntou se Eldan realmente estava falando dele. Eldan respondeu que não poderia estar falando de outra pessoa. A fama de Dias, o herói que havia salvado o reino, já havia chegado ao território de Khazdex. Segundo Eldan, a história dizia que Dias havia honrado os últimos desejos de seus pais, protegido os mais fracos, derrotado dezenas de milhares de inimigos e castigado nobres tiranos, usando apenas os próprios punhos. Esse conto havia sido transformado em uma peça apresentada na capital para elevar o moral da população e incentivar novos voluntários a se alistarem. Apesar da apresentação ter sido rapidamente proibida por causa da interferência da nobreza, a história continuou sendo espalhada de pessoa para pessoa até se tornar conhecida em todo o reino. Dias respondeu que era a primeira vez que ouvia falar dessa versão e imaginava que boa parte dela havia sido exagerada. Eldan explicou que também não acreditou em tudo de imediato, mas ouviu diversos soldados elogiarem Dias. Depois de conhecê-lo pessoalmente, concluiu que ele era ainda melhor do que diziam. Aruna sorriu e comentou que isso era óbvio. Afinal, Dias era seu marido. Por fim, Eldan fez um último pedido. Ele queria que Dias se tornasse seu aliado para construir um mundo onde humanos e Ajin pudessem viver juntos, ajudando uns aos outros e convivendo em paz. Dias respondeu imediatamente que concordava com esse sonho e revelou que, em sua própria aldeia, humanos e Ajin já viviam lado a lado em perfeita harmonia. Dias comentou que esperava ver aquele tipo de convivência pacífica se espalhar para muitos outros lugares. Eldan respondeu que também desejava isso e pediu que os dois mantivessem uma amizade dali em diante. Dias elogiou seus ideais, dizendo que eram dignos de admiração, e aconselhou Eldan a confiar mais em si mesmo e no caminho que havia escolhido. Pouco depois, eles passaram a conversar sobre o desenvolvimento de seus territórios. Dias explicou que já havia pedido a um mercador ambulante para divulgar que sua vila estava aceitando novos moradores, e perguntou se existia outra forma de atrair pessoas. Eldan respondeu que também faria esse anúncio em Khazdex, mas lembrou que havia uma prioridade antes de aumentar a população. Segundo ele, seria necessário produzir e armazenar mais comida. Com o inverno se aproximando, mesmo que ainda parecesse distante, eles precisavam começar os preparativos desde já para evitar problemas no futuro. Antes de partir, os dois se despediram dizendo que esperavam trabalhar juntos novamente. Ao voltar para casa, Dias encontrou Aruna esperando por ele. Ela contou que as crianças finalmente haviam adormecido depois de correrem e brincarem sem parar durante todo o dia. Mesmo assim, Aruna estranhou o fato de Dias não tê-las repreendido em nenhum momento. As crianças haviam batido, chutado e ainda tinham feito birra porque ele demorou mais do que prometera para voltar. Na opinião dela, aquilo parecia egoísmo demais. Dias explicou que a culpa era dele por não cumprir a promessa feita anteriormente. Como aquelas crianças tinham acabado de entrar para a família, acreditava que esse tipo de comportamento fazia parte da fase de adaptação. Disse que crianças costumavam testar os adultos para descobrir seus limites, então preferia ser paciente naquele momento. Porém, deixou claro que, se continuassem agindo daquela forma no dia seguinte, seriam devidamente repreendidas. Nesse momento, Natias percebeu algo estranho do lado de fora. Havia pessoas circulando perto do acampamento em plena noite.
Como os homens de Eldan tinham seguido outro caminho e ninguém comum andaria por ali naquele horário, concluiu que provavelmente se tratava de bandidos. Dias resolveu investigar imediatamente. Aruna decidiu acompanhá-lo, explicando que naquela noite não havia lua e seria impossível localizar os invasores apenas com a visão. Sua magia seria essencial para encontrá-los. Klaus ficou responsável por proteger Husman enquanto os dois saíam. Enquanto isso, o grupo suspeito avançava pelas planícies. Alguns mercenários reclamavam da missão e diziam que não fazia sentido acreditar que existissem pessoas vivendo em um lugar tão deserto. O líder ordenou que parassem de reclamar e lembrassem do pagamento recebido. Um dos homens perguntou por que estavam atacando justamente numa noite sem lua. O chefe respondeu que Dias era famoso demais para ser enfrentado durante o dia. Se ele percebesse a emboscada antes da hora, toda a operação fracassaria. Outro mercenário debochou da fama de Dias, dizendo que aqueles rumores eram exagerados e que um grupo tão numeroso jamais perderia para um único homem. O líder cortou a conversa e deu outra ordem. Caso encontrassem Eldan, também deveriam matá-lo. Pela cabeça dele, havia uma recompensa de 100 moedas de prata. Já quem eliminasse Dias receberia 10 moedas de ouro. Animados com o dinheiro, os mercenários seguiram em frente acreditando que aquela seria uma missão fácil. No entanto, assim que chegaram perto do alvo, uma luz vermelha surgiu na escuridão e um dos homens foi atingido imediatamente. O líder mandou todos responderem com flechas, mas logo perceberam que o inimigo havia desaparecido novamente. Sem entender como estavam sendo localizados em plena escuridão, continuaram disparando enquanto tentavam cercar a origem dos ataques. Pouco depois, Dias e seus aliados apareceram diante deles. O combate começou imediatamente. Os mercenários cercaram o grupo, mas Dias enfrentou todos sem demonstrar dificuldade. Entre os inimigos havia alguns guerreiros perigosos além dos arqueiros, porém nenhum conseguiu mudar o rumo da batalha. Mesmo escondidos na escuridão, os invasores eram encontrados um após outro. Muitos entraram em pânico ao perceber que enfrentavam um adversário muito além do esperado. Alguns chegaram a chamá-lo de monstro e lamentaram ter aceitado aquela missão por dinheiro. Enquanto a luta acontecia, o verdadeiro responsável pelo ataque observava tudo de longe. Consumido pelo ódio, um nobre culpava Dias por todas as suas desgraças. Inconformado por ter sido superado por alguém que considerava um simples plebeu, jurou que jamais abandonaria sua vingança e que continuaria tentando matá-lo. Depois que a batalha terminou, Dias então conversou com os mercenários capturados. Explicou que esperava que, depois de tudo o que tinham visto, entendessem como era errado viver atacando e roubando outras pessoas. Um deles tentou se justificar dizendo que eram apenas mercenários, não ladrões, mas logo se calou. Como senhor daquele território, Dias anunciou a punição. Em vez de executá-los, decidiu apenas expulsá-los de suas terras. Alguns aliados acharam a decisão branda demais, mas Dias explicou que ninguém havia morrido e que quando viu Aruna ser atingida de raspão, quase perdeu o controle. Felizmente, tudo terminou sem vítimas fatais. Seu desejo era que aqueles homens refletissem sobre os próprios atos. Ainda assim, deixou um aviso. Caso voltassem a causar problemas em suas terras, não demonstraria mais a mesma misericórdia. Depois que os mercenários partiram, um dos companheiros lamentou que um dos responsáveis tivesse conseguido escapar. Dias respondeu que a diferença de números tornava impossível capturar todos e considerou que o resultado já havia sido satisfatório. Enquanto recolhiam os equipamentos deixados pelos inimigos, alguém perguntou se aquelas armas velhas realmente tinham algum valor. Dias explicou que o ferro era extremamente precioso nas planícies e que, depois de derretido, poderia ser reaproveitado na fabricação de diversas ferramentas. Dias explicou que caçar bandidos era uma atividade extremamente lucrativa. Além de poder aproveitar os equipamentos deixados pelos derrotados, ainda existia a recompensa oferecida pela captura ou eliminação do líder do grupo. Enquanto caminhavam, Aruna se afastou um pouco à frente. Ao notar isso, Dias correu atrás dela, pedindo que não o deixasse para trás. Naquele instante, ele percebeu mais uma vez o motivo de conseguir continuar seguindo em frente. Era Aruna quem iluminava seu caminho, mesmo nos momentos mais difíceis. Mesmo quando o destino parecia pesado e existiam dias em que tudo levava alguém a abaixar a cabeça, Dias acreditava que tanto as lágrimas quanto os sorrisos faziam parte da caminhada de qualquer pessoa. As promessas feitas sob um céu estrelado jamais desapareceriam nem perderiam seu valor. Enquanto continuassem acreditando no mesmo sonho e seguissem de mãos dadas,
Não importava a distância que os separasse. Um dia voltariam a se encontrar sob o mesmo céu. Por isso, Dias desejava apenas uma coisa, que Aruna continuasse sorrindo. Aruna já havia escutado inúmeras vezes a mesma pergunta sobre a intenção de cultivar algo naquele pasto. Na vila, todos acreditavam que plantar ali era impossível. Curioso, Dias quis saber de onde vinham as ervas medicinais utilizadas pelos moradores. A resposta era simples. Elas eram cultivadas em vasos. Talvez a toupeira pudesse ensinar esse método. Aruna confirmou que realmente havia algo estranho naquele lugar. Por algum motivo, plantações comuns simplesmente não cresciam no pasto. Mesmo assim, Dias queria tentar. Caso não conseguisse criar uma horta, pelo menos aprenderia a cultivar ervas medicinais. A técnica utilizada não era complicada. Era necessário triturar determinadas pedras junto com ossos de animais e misturar tudo à terra. O método funcionava muito bem para ervas cultivadas em vasos, mas não apresentava resultados com vegetais. A toupeira já havia tentado repetir o processo em campos abertos inúmeras vezes, porém nada crescia. Dias ficou intrigado com a diferença entre ervas medicinais e vegetais. Para ele, tudo parecia apenas tipos diferentes de grama. Nem mesmo a toupeira sabia explicar essa distinção. Talvez apenas o povo da floresta tivesse a resposta. Segundo as histórias, eles possuíam um conhecimento extraordinário sobre plantas, florestas e agricultura. Diziam até que eram capazes de transformar terras áridas em locais cobertos por vegetação, apenas tocando o solo. Apesar dessas lendas, ninguém dali jamais havia encontrado um deles pessoalmente. A toupeira então se ofereceu para ajudar nos experimentos agrícolas. Em troca, desejava aprender alguns dos métodos utilizados por Dias. O objetivo era garantir uma fonte estável de alimentos para todos. Dias aceitou imediatamente. Na verdade, ele já pretendia compartilhar seus conhecimentos desde o início. Aproveitou a oportunidade para prometer que, caso tudo funcionasse, levaria uma enorme quantidade de batatas. A conversa acabou se desviando para o futuro filho de Arnat. A toupeira chegou a brincar ao oferecer algumas ervas relacionadas à fertilidade, mas a sugestão foi rejeitada rapidamente. Mais tarde, Dias retornou e foi recebido por Klaus, Senai e Aira. As crianças correram para descobrir o que ele havia trazido. Entre os objetos estava uma pedra bastante bonita. Para elas, porém, não passava de uma simples pedrinha sem qualquer valor. Aruna observou o objeto e explicou o motivo daquela reação. Embora parecesse uma gema preciosa, não possuía nenhum traço de magia. Qualquer pessoa acostumada com energia mágica perceberia isso imediatamente. Como Dias não conseguia sentir magia, não notava a diferença. Senai e Aira, entretanto, eram casos especiais. Apesar da pouca idade, ambos demonstravam um talento extraordinário. Em certos momentos, conseguiam perceber sinais mágicos que escapavam até mesmo à percepção de Aruna. Ela acreditava que, se continuassem estudando, os dois poderiam se tornar magos muito acima da média no futuro. Dias ficou impressionado. Independentemente do caminho que escolhessem seguir, aquelas crianças pareciam destinadas a alcançar grandes feitos. Pouco depois, todo o Hagoeishi já havia sido transformado em pó. Finalmente, tudo estava preparado para o início dos testes de cultivo. Foi nesse momento que Aruna sentiu algo se aproximando pelo leste. Havia várias presenças, além de cavalos e outras criaturas que ela não conseguiu identificar. Dias decidiu investigar imediatamente, e Aruna o acompanhou. Ninguém pretendia permitir que ele enfrentasse desconhecidos sozinho. Quando o grupo finalmente conseguiu enxergar os visitantes, a surpresa foi imediata. Tratava-se de Cavalotes, um dos servos de Eldan. Atrás dele vinha uma estranha criatura branca, puxando uma carroça de terceira geração. A aparência lembrava Kurogin, mas sua coloração era completamente diferente. Enquanto observavam a aproximação, algo chamou atenção na parte traseira da carroça. Havia alguma coisa se movendo em seu interior. A resposta apareceu pouco depois. Escondidos dentro da carroça, estavam alguns habitantes do deserto. Eles comemoravam, acreditando que haviam escapado dos caçadores de escravos e encontrado uma maneira de retornar para casa. Porém, um deles percebeu que havia um problema. A carroça não estava seguindo na direção do deserto. Mesmo assim, ninguém demonstrou preocupação. O verdadeiro objetivo daquele grupo nunca foi apenas retornar para sua terra natal. O plano consistia em localizar os humanos responsáveis pela morte dos dragões, derrotá-los e provar a força do povo do deserto. Eles acreditavam que, dessa forma,
recuperariam a honra perdida de sua nação. Um dos integrantes tentou argumentar que aquilo era impossível. Os humanos que pretendiam enfrentar eram ainda mais poderosos que os próprios dragões. No entanto, os demais insistiam que os habitantes do deserto eram superiores e que os humanos não passavam de mentirosos. O plano era simples: derrotar os humanos, tomar seus suprimentos e utilizar os recursos obtidos para regressar ao deserto. Nesse momento, Dias e Aruna chegaram ao local. Cavalotes agradeceu pela recepção e explicou que havia vindo entregar um item prometido ao Lord Eldan. Ao mesmo tempo, os invasores reconheceram Dias imediatamente. Diante deles estava a famosa Matadora de Dragões. Apenas vê-la foi suficiente para que alguns perdessem toda a confiança. Antes que a situação pudesse ser esclarecida, um dos invasores lançou um ataque repentino. A cena foi tão absurda que chamou a atenção de todos. Parecia até que um rato havia começado a falar. Dias e Aruna reagiram imediatamente. Aruna ainda repreendeu a companheira por quase eliminar os invasores no mesmo instante. Os agressores responderam com insultos, afirmando que não pertenciam a ninguém e defendendo com orgulho o povo do deserto. Quando passaram a insultar Aruna, a situação piorou ainda mais. Dias deixou claro que não toleraria ofensas direcionadas a ela. Sem perder tempo, ordenou que todos os invasores fossem capturados. A resistência terminou rapidamente. Enquanto eram dominados, alguns ainda gritavam que os humanos eram covardes. Depois que tudo foi resolvido, Cavalotes apresentou sinceras desculpas pelo incidente. Explicou que aquelas pessoas eram cidadãos ligados ao território de Eldan e, por isso, sentia a responsabilidade de responder por suas ações. Dias observou os prisioneiros com surpresa. Apesar da aparência incomum, aqueles homens-fera realmente pertenciam ao povo protegido por Eldan. Mesmo possuindo características animais, aquelas criaturas eram consideradas homens-fera. A regra era simples. Qualquer raça capaz de desenvolver cultura e utilizar uma linguagem própria era tratada como uma espécie semi-humana. Dias se lembrou de uma antiga história que costumava ouvir dos pais durante a infância. Nos contos, existia a crença de que a fala era um presente divino concedido exclusivamente aos humanos. Agora, porém, ele descobria que a realidade era muito diferente. Aruna explicou que aqueles indivíduos pertenciam à tribo Umimi-Tobizobito. Eles preferiam ser conhecidos como o povo do deserto. Dias imaginou que eles vivessem em algum deserto próximo de Khazdex, mas essa suposição estava errada. O território daquele povo ficava muito além da fronteira sul do reino, em uma região extremamente distante. Tudo indicava que eles haviam sido capturados por traficantes de escravos e retirados à força de sua terra natal. Cavalotes explicou que Eldan protegia aquele povo havia muito tempo e continuava fazendo o possível para garantir sua segurança. Assim que a situação permitisse, os homens-fera seriam enviados de volta ao deserto. Eles protestaram imediatamente. Nenhum deles confiava em promessas feitas por humanos e todos exigiam retornar naquele mesmo instante. Mesmo diante das reclamações, Cavalotes manteve sua posição. Segundo ele, a espera não seria longa. Rias decidiu encerrar a discussão. Ela deixou os prisioneiros sob a responsabilidade de Cavalotes e afirmou que não havia necessidade de mais pedidos de desculpas. Ainda assim, reconheceu a sinceridade dele e aceitou suas explicações. Logo depois, Cavalotes entregou um inventário da carga transportada e uma carta enviada por Eldan. Na mensagem, Eldan explicava que não havia enviado apenas as ferramentas prometidas, mas também diversas especiarias produzidas em sua região. Além disso, oferecia a própria carruagem e os animais utilizados no transporte, na esperança de fortalecer futuras relações comerciais com Kiden. Após terminar a leitura, Rias agradeceu pelo presente. Cavalotes então revelou que a ajuda não terminava ali. Eldan também havia enviado cavalos, vacas e uma grande quantidade de materiais de construção. Como acreditava que qualquer comunidade precisava de meios adequados de transporte, decidiu providenciar tudo de uma única vez. Dias ficou surpreso com tamanha generosidade. Em retribuição, começou a considerar se materiais obtidos de um dragão da terra seriam um presente apropriado para agradecer toda aquela ajuda. Quem realmente se emocionou, porém, foi Tias. Ao descobrir que receberiam cavalos, ela quase não conseguiu conter a felicidade. Eram 4 animais ao todo. Para muitas pessoas, aquilo poderia parecer algo comum. Para Tias, entretanto, representava a realização de um sonho. Ela revelou que sua família nunca havia sido rica.
Desde pequena, admirava criadores de cavalos e sonhava em fazer parte daquele universo de alguma maneira. Por esse motivo, a notícia a afetou tanto. Depois de recuperar a calma, pediu desculpas pelo entusiasmo exagerado que havia demonstrado diante de todos. Aruna apenas considerou a situação um pouco constrangedora. Não estava irritada nem guardava qualquer ressentimento. Apenas esperava que Tias fosse um pouco mais discreta em público da próxima vez. Enquanto isso, os trabalhos agrícolas continuavam. Shirogi ajudava a arar a terra de maneira impressionante. O equipamento era capaz de preparar o solo sem destruir a cobertura natural de grama. Dias aproveitou a oportunidade para orientar Klaus, explicando a maneira correta de utilizar a ferramenta e a importância de manter o cabo firmemente segurado durante o trabalho. Depois de concluir a preparação inicial, todos decidiram deixar a terra descansar por 3 dias antes de iniciar o plantio. O plano consistia em testar diferentes métodos. Na aldeia de onde vinham, era comum utilizar Kusakiume e Hagoeishi para melhorar a qualidade do solo. Agora restava descobrir se alguma dessas técnicas funcionaria naquele local. Quando o serviço finalmente se aproximava do fim, alguém apareceu para avisar que o jantar estava pronto. Dias chegou a estranhar o fato de terem caminhado uma distância tão grande apenas para chamá-lo para comer, mas agradeceu da mesma forma. Algo chamou sua atenção. Senai e Aiha estavam agindo de maneira estranha. As crianças começaram a fazer perguntas incomuns. Queriam saber se cultivar era difícil, se o fracasso de uma colheita deixaria Dias triste e como ele reagiria caso alguém escondesse um segredo dele. Dias respondeu com sinceridade. Explicou que, se fizesse tudo ao seu alcance e ainda assim a plantação fracassasse, não teria motivo para lamentações. Algumas coisas simplesmente estavam além do controle de qualquer pessoa. Sobre os segredos, afirmou que acreditava que todos guardavam algo para si mesmos. Só ficaria incomodado se estivessem escondendo algo realmente grave. Mesmo depois de ouvirem a resposta, as crianças não explicaram o motivo de tantas perguntas. Dias tentou descobrir diversas vezes o que estava acontecendo, mas não recebeu nenhuma explicação. Aruna também parecia não saber de nada. Com o passar dos dias, Senai e Aiha voltaram ao comportamento habitual, sempre alegres e cheios de energia. Aos poucos, Dias acabou deixando aquele episódio para trás. 3 dias depois, finalmente chegou o momento do plantio. A primeira escolha foi a erva yamoshi, uma planta medicinal conhecida por crescer rapidamente. Segundo as explicações recebidas, suas sementes costumavam germinar já no dia seguinte. Por isso eram perfeitas para testar a qualidade do campo recém-preparado. Enquanto o plantio acontecia, outra boa notícia surgiu. As estruturas enviadas por Eldan estavam quase concluídas. Graças aos materiais que já haviam chegado processados, a construção avançava em uma velocidade impressionante. Cavalotes explicou que estava apenas seguindo as instruções de seu senhor. Como forma de agradecimento, Dias decidiu oferecer alguns materiais especiais. Quando revelou que se tratava de recursos obtidos de um dragão da terra, Cavalotes ficou completamente surpreso. A quantidade era tão grande que ele recusou imediatamente. Aquilo parecia valioso demais para ser aceito como um simples presente. Por um momento, chegou até a suspeitar que existisse algum interesse oculto por trás da oferta. Dias rapidamente esclareceu o mal-entendido. Os materiais não seriam entregues gratuitamente. Ficariam sob custódia e seriam utilizados futuramente em benefício de todos. Depois da explicação, a proposta finalmente foi aceita. Enquanto isso, Dias decidiu verificar o estado dos campos recém-plantados. Aruna resolveu acompanhá-lo. Os dois seguiram juntos até a área de cultivo para conferir os resultados dos testes. Ao observarem o local, Rias percebeu a preocupação de Dias e tentou tranquilizá-lo. Ela lembrou que as coisas raramente dão certo logo na primeira tentativa. A agricultura exigia paciência, e diversos fatores poderiam influenciar os resultados. Talvez o solo ainda não tivesse tido tempo suficiente para se estabilizar após todo o preparo realizado nos últimos dias. Por esse motivo, antes de tirar qualquer conclusão precipitada, o melhor seria esperar mais um pouco e observar cuidadosamente o que aconteceria. Aihan ouviu um pedido de socorro vindo de uma caixa de madeira e tentou ajudar, mas percebeu que não tinha força suficiente para movê-la sozinho. Então chamou Senai e juntos conseguiram libertar a criatura presa. A pequena criatura agradeceu e revelou que estava presa havia muito tempo. Ela se apresentou como Aimar Geliboa, uma integrante da tribo dos homens voadores de orelhas grandes.
Apesar da aparência pequena, afirmou ser uma mulher adulta. Também contou que havia criado seus próprios óculos e um caderno de estudos, impressionando Ayhan e Senai. Ayhan perguntou por que ela estava presa, e Aimar explicou que havia sido envolvida em um problema relacionado a alguns membros de sua raça e Dias. Ela afirmou que nunca havia conversado com ele e que não conseguia sair daquele lugar desde que chegou. Então, Senai revelou que precisava contar um segredo importante. Ele explicou sobre o povo da floresta, que vivia em harmonia com a natureza e guardava suas memórias, emoções e conhecimentos em sementes especiais antes de morrer. Essas sementes davam origem a árvores que preservavam a ligação com seus antepassados. Para proteger essas árvores, o povo possuía uma magia capaz de acelerar o crescimento das plantas e criar barreiras contra ameaças. Enma confirmou a explicação de Senai e elogiou sua forma de contar a história. Porém, Senai explicou que ele e Ayhan ainda não eram adultos e tinham apenas habilidades limitadas. Seus pais haviam deixado uma ordem antes de partir: nunca revelar aos humanos seus poderes, pois eles poderiam tentar usá-los para seus próprios interesses. Aimar concordou que aquele poder realmente era impressionante, mas logo fez uma pergunta que considerava importante. Se esse era o caso, por que eles continuavam vivendo entre humanos como Dias? Senai explicou que, inicialmente, pretendia cumprir a promessa feita aos pais e fugir assim que tivesse oportunidade. No entanto, tudo mudou depois que conheceu Dias e os demais moradores daquele lugar. As mãos deles sempre demonstravam gentileza, suas vozes transmitiam conforto e todos os tratavam com sinceridade e carinho. Aos poucos, aquele ambiente deixou de parecer apenas um abrigo temporário e passou a se assemelhar a uma verdadeira família. Por isso, tanto ele quanto Ayhan passaram a desejar permanecer ali. O problema era que a terra ao redor estava sendo drenada continuamente. Sem uma barreira protetora, a situação apenas se agravaria com o passar do tempo. Senai acreditava sinceramente que Dias jamais abusaria daquele poder, mesmo que descobrisse toda a verdade. Ainda assim, uma promessa feita aos pais não podia ser ignorada. Por causa disso, precisavam encontrar uma maneira de criar a barreira sem que ninguém percebesse. Uma das ideias consideradas era agir durante a madrugada, enquanto todos estivessem dormindo. Porém, logo concluíram que isso dificilmente funcionaria. Dias e os outros eram extremamente atentos, e qualquer movimentação incomum durante a noite acabaria chamando atenção. Depois de ouvir toda a história, Aimar demonstrou alívio ao perceber que eles haviam procurado ajuda antes de tomar qualquer atitude arriscada. Enquanto conversavam, ela observou alguns documentos rasgados espalhados pelo local e confirmou que aqueles eram exatamente os papéis que Senai e os demais haviam danificado sem querer anteriormente. Pouco depois, a conversa acabou mudando de assunto e passou a girar em torno de Dias. Mesmo sendo conhecido como o Matador de Dragões, ele continuava trabalhando sem descanso. Ao observar sua rotina, Aimar percebeu o quanto ele se esforçava diariamente nos campos, dedicando-se às suas tarefas sem demonstrar qualquer sinal de cansaço. Enquanto refletia sobre tudo aquilo, a noite finalmente chegou. O descanso terminou quando Aimar apareceu chamando todos para começar o cultivo. Durante a conversa, o grupo também se preocupou com a possibilidade de alguém precisar sair sozinho durante uma noite perigosa, já que normalmente Dias ou Arna ajudavam nessas situações. Mesmo com as dúvidas, Senai e Ayhan decidiram continuar seguindo em frente, motivados pelas sementes deixadas por seus pais. Aimar ficou impressionada com a barreira criada pelos dois e admirou suas habilidades. Porém, Senai começou a demonstrar cansaço após usar seus poderes. Aimar insistiu em descobrir a verdade, preocupada que o segredo deles acabasse sendo revelado. Enquanto isso, rumores se espalhavam sobre Lord Eldan, que estava viajando para a capital para apresentar ao rei a pedra mágica do dragão da terra recebida do Matador de Dragões. Muitos acreditavam que ele seria reconhecido oficialmente como Lorde e aumentaria sua influência, tornando Casdex ainda mais seguro. As conversas também chegaram até Dias e sua esposa semi-humana. As pessoas comentavam sobre o forte amor entre os dois, mesmo sabendo que Dias vinha do leste, uma região conhecida pelo preconceito contra semi-humanos. Segundo os rumores, ele teria se apaixonado à primeira vista por uma mulher com chifres, que acabou se tornando sua esposa. Além disso, outra notícia chamou a atenção. Casdex continuava aceitando novos moradores de qualquer raça ou origem, desde que não fossem criminosos.
A promessa de abrigo e comida atraiu diversos semi-humanos, incluindo pequenas tribos de homens-cão em busca de um novo lar. Entretanto, nem todas as notícias eram positivas. A investigação sobre o caso dos saltadores de orelhas grandes avançava rapidamente, e novos relatos indicavam que havia alguém manipulando os acontecimentos nos bastidores. No começo, muitos acreditaram que aquela história era apenas uma tentativa de escapar da responsabilidade pelos próprios atos. Porém, com o surgimento de novas testemunhas, começaram a aparecer relatos semelhantes que apontavam para uma mesma direção. Todos os indícios levavam até um grupo específico, a tribo Salbito. Segundo os relatos, seus membros escondiam os corpos utilizando tecidos pretos e incentivavam outras tribos a cometerem ações problemáticas. Longe dali, alguém recebeu aquelas informações com enorme irritação. O plano havia falhado completamente. O único peão que haviam conseguido utilizar não trouxe nenhum resultado útil. Tomado pela raiva, o responsável pela manipulação jurou que um dia mataria Dias com as próprias mãos. Enquanto isso, dentro do cenário político do reino, uma nova preocupação começava a surgir. A sucessão da família Casdex estava criando tensões e ameaçava gerar novos conflitos. O antigo duque havia conseguido fortalecer a posição do príncipe Miser, ao enriquecer sua facção através do controle das rotas comerciais do oeste. Por isso, sua morte acabou representando uma grande perda para o segundo príncipe. Agora, Eldan, que havia assumido o lugar do antigo duque, demonstrava interesse em se afastar daquela influência, algo que enfraquecia ainda mais a posição de Miser dentro da disputa pelo poder. Ao mesmo tempo, os rumores de que Richard, o primeiro príncipe, seria o próximo rei começaram a crescer cada vez mais. Porém, apesar dessas especulações, a disputa pela sucessão ainda estava longe de ser decidida. As três princesas continuavam participando ativamente da disputa pelo trono, e entre elas, Diane começava a chamar cada vez mais atenção. A jovem deixou a capital acompanhada por quase 200 soldados, uma quantidade considerada exagerada para uma simples viagem. Ninguém sabia exatamente qual era o objetivo daquela movimentação, mas o tamanho da escolta fez muitos acreditarem que algo importante estava prestes a acontecer. Enquanto isso, na fazenda de Dias, o dia começou de uma maneira completamente diferente. Aruna ficou preocupada ao encontrar Hesby dentro da casa, principalmente porque ele havia levado um rato para perto da cama. A presença do animal já era um problema por si só, mas o verdadeiro motivo da preocupação era o risco que aquilo poderia trazer. Aruna imediatamente repreendeu o grupo e explicou que ratos poderiam transmitir doenças perigosas. Por causa disso, ninguém deveria entrar na residência sem antes se limpar completamente utilizando ervas medicinais. Depois daquela bronca, todos foram obrigados a se lavar corretamente. Os responsáveis pelo ocorrido receberam uma punição simples, mas que servia como aprendizado. Eles precisaram permanecer no local refletindo sobre o erro que haviam cometido e entendendo a importância de manter os cuidados necessários dentro da casa. Pouco tempo depois, Aruna voltou sua atenção para outro assunto importante. Os testes realizados no campo finalmente haviam apresentado seus resultados. A avaliação mostrou um desenvolvimento muito acima do esperado. Mesmo utilizando 2 tipos diferentes de solo, as plantas haviam crescido de maneira saudável, uniforme e com uma aparência perfeitamente arredondada. O resultado surpreendeu todos que acompanhavam o experimento. Dias ficou completamente surpreso ao observar aquilo. Ele nunca havia imaginado que aquelas plantas realmente conseguiriam criar raízes e crescer daquela forma. Para Aruna, aquele momento era emocionante, quase como se estivesse presenciando um verdadeiro milagre. Ela elogiou a dedicação de Dias e afirmou que todo o esforço que ele havia colocado naquele projeto finalmente estava sendo recompensado. Dias também ficou feliz com o sucesso da plantação, porém, revelou que existia algo que o deixava ainda mais satisfeito do que ver aquelas plantas crescendo. Para ele, a maior recompensa era observar a felicidade de Aruna e ver a alegria estampada em seu rosto diante daquele resultado. Pouco depois, outro visitante chegou à fazenda. Era Gerant, um integrante do povo Pombo que trabalhava diretamente como mensageiro de Lord Eldan. Ao vê-lo se comunicar, alguns moradores ficaram impressionados com sua habilidade. Gerant explicou que havia vindo entregar uma carta urgente, cujo conteúdo estava relacionado a um novo pedido de recrutamento de moradores. A mensagem informava que uma pequena tribo de homens-cão
demonstrava interesse em se estabelecer naquele território. Por isso, Eldan queria saber se a aldeia estaria disposta a aceitar aquele novo grupo de habitantes. Quando perguntaram mais detalhes sobre a tribo, Geralt explicou apenas que se tratava de um grupo pequeno e que aguardava a decisão dos moradores antes de qualquer mudança. Dias respondeu que não tomaria aquela decisão sozinho. Antes de dar uma resposta definitiva, consultaria todos os habitantes da aldeia para ouvir suas opiniões e somente depois decidiria se aceitariam ou não a chegada dos homens-cão. Enquanto aguardava a resposta, Geralt recebeu alguns feijões como alimento e aceitou imediatamente. A possibilidade da chegada de novos moradores também acabou se espalhando rapidamente entre as crianças, que ficaram curiosas e animadas com a notícia de que uma nova tribo poderia passar a fazer parte da comunidade. Enquanto isso, Aruna chamou algumas pessoas para uma conversa particular. Ela queria entender melhor o que realmente havia acontecido e descobrir o motivo daquela situação incomum. Os responsáveis pelo ocorrido demonstravam arrependimento, mas ainda escondiam um detalhe importante. Mesmo diante dessa possibilidade, Aimar manteve sua decisão. Ela explicou que desejava ficar perto de Senai e Ayhan, não porque dependesse da força deles ou precisasse de proteção, mas porque queria acompanhar o crescimento dos dois e continuar ajudando. Além disso, Aimar afirmou que possuía habilidades que poderiam ser úteis para a comunidade. Ela sabia ler, escrever e realizar cálculos. Com a possível chegada dos novos moradores, a aldeia precisava decidir se aceitaria ou não os dois grupos que desejavam fazer parte da comunidade. No dia seguinte, logo pela manhã, Aruna acordou Dias para avisar que alguns visitantes estavam se aproximando. Como ele ainda estava dormindo, só percebeu a presença deles quando já estavam muito próximos da residência. Assim que recebeu a informação, Dias se levantou imediatamente. Pelas descrições apresentadas, tudo indicava que aqueles visitantes eram os homens-cão interessados em se estabelecer na região. Entre o grupo, era possível ver vários indivíduos pequenos, exatamente como esperado. Porém, havia algo que chamou a atenção de todos. Uma criatura gigantesca estava acompanhando o grupo. Quando perguntaram se aquele ser também fazia parte dos candidatos que desejavam morar na aldeia, a resposta veio rapidamente. Aquela criatura não era um novo morador em potencial. Era um monstro. Uma enorme Rique Anaconda surgiu diante deles, e a situação ficou ainda pior quando perceberam que aquela criatura não estava apenas passando pelo local. Ela estava perseguindo alguém. O homem corria desesperadamente, lutando pela própria vida enquanto implorava por ajuda. Atrás dele, a gigantesca criatura avançava sem parar, deixando cada vez menos espaço para uma fuga. Durante a perseguição, ele percebeu que havia deixado seu arco para trás. Sem nenhuma arma e sem qualquer chance de enfrentar aquele monstro, sua única alternativa era continuar correndo. Tomado pelo desespero, o homem passou a gritar por socorro, esperando que alguém aparecesse antes que fosse alcançado pela criatura. Ele sabia que não conseguiria escapar sozinho e dependia da ajuda de alguém para sobreviver àquela situação. Dias avançou contra a cobra gigante e conseguiu imobilizá-la. Utilizando uma chave de braço, ele conseguiu derrotar a criatura e impedir que ela continuasse atacando o grupo. Fu chegou a considerar a possibilidade de enfrentar o monstro sozinho, mas percebeu rapidamente que agir daquela maneira seria imprudente. Aruna se desculpou por terem saído sem armas e assumiu a responsabilidade pelo perigo em que todos haviam se colocado. Dias também reconheceu que havia cometido um erro e prometeu que, dali em diante, teria muito mais cuidado antes de deixar a vila ou enfrentar qualquer ameaça. Depois de sobreviverem ao ataque, todos ficaram aliviados e agradeceram a Dias pela ajuda. O grupo explicou que havia sido perseguido por um Daiger durante a viagem e que, graças à intervenção de Dias, finalmente havia conseguido escapar em segurança. Em seguida, Dias se apresentou como o senhor responsável por aquela planície. A revelação surpreendeu os homens-cão, principalmente porque eles descobriram que Dias era um humano, e ainda assim, ocupava uma posição de tamanha importância naquela região. Apesar da surpresa inicial, todos foram recebidos de maneira amigável, sem qualquer sinal de hostilidade por parte de Dias ou dos moradores. Mais tarde, Dias recebeu novamente os agradecimentos pela ajuda prestada. Rias foi apresentado ao lado de sua esposa, que chamou bastante atenção por sua beleza. Logo depois, Canis apareceu e explicou que não havia ido até aquele lugar com a intenção de emigrar. Sua verdadeira função era supervisionar as espécies menores que estavam sob as ordens de Lord Eldan, além de acompanhar o grupo durante a mudança.
Em seguida, Canis apresentou as 3 raças que desejavam se estabelecer naquela região. Os indivíduos de cabelos negros pertenciam aos Tibemasti, uma raça conhecida pela coragem e pela força, cujo líder era Maftibemasti. Os de cabelos castanhos pertenciam aos Barsendi, uma raça séria e disciplinada liderada por Cédrio Barsendi. Já aqueles que possuíam pelagem preta e branca faziam parte dos Altenshep, um povo conhecido por sua grande curiosidade. O líder dos Altenshep possuía um nome extremamente longo, mas permitia que todos o chamassem simplesmente de Chufu. Enquanto observava os recém-chegados, Dias decidiu analisar suas almas. Canis possuía uma alma azul clara, quase branca, enquanto todos os demais apresentavam almas de um azul intenso. A diferença chamou bastante a atenção de Dias, que ficou surpreso com aquela característica. Canis então se lembrou de mencionar uma informação importante sobre aquelas 3 raças. Todos tinham uma enorme disposição para trabalhar e ficavam inquietos quando não possuíam nenhuma tarefa para realizar. Dias respondeu que não precisariam se preocupar com a falta de trabalho, pois havia muitas atividades esperando por eles. Existiam obras relacionadas à construção de reservatórios, cuidados com vacas e cavalos, e até oportunidades para aqueles que desejassem seguir uma carreira militar. Canis demonstrou certa preocupação com essa última possibilidade. Apesar da enorme disposição dos membros das 3 raças, suas mãos pequenas poderiam dificultar o uso de determinadas armas. Dias compreendeu a preocupação, mas pediu que Canis observasse a situação durante algum tempo antes de chegar a qualquer conclusão. Como Canis permaneceria na região para informar Lord Eldon sobre o processo de mudança, teria bastante tempo para acompanhar o desenvolvimento dos recém-chegados e descobrir do que eles realmente eram capazes. Pouco depois, Klaus apareceu e cumprimentou Dias. Depois de receber os agradecimentos pelo serviço de guarda que havia prestado, Klaus foi informado sobre os novos moradores. Ele também conheceu Canis e explicou que era responsável por 2 esquadrões. Após as apresentações, Dias decidiu levar os recém-chegados para conhecer toda a vila e mostrar pessoalmente as diferentes áreas onde eles poderiam viver e trabalhar. 10 dias se passaram desde a chegada da tribo Inubito à Vila Ilk, e nesse curto período todos já estavam trabalhando sem parar. As plantações de Senai e Aihan avançavam rapidamente graças à ajuda dos novos moradores, enquanto, em outra área da vila, vários deles treinavam juntos e demonstravam uma coordenação impressionante. Canis ficou cada vez mais surpreso com o desempenho apresentado pelas 3 raças. Em apenas 10 dias, os recém-chegados já haviam conseguido derrotar diversos oponentes fortes durante os treinamentos e até mesmo superar Klaus, conhecido como o Herói de 10 Cabeças. O resultado estava muito acima de todas as expectativas que Canis tinha antes de chegar à região. Canis explicou que, durante a guerra, aquelas raças já haviam causado muitos problemas aos inimigos justamente por causa de suas habilidades. Além de compartilharem o mesmo idioma, também eram capazes de utilizar ferramentas de maneiras criativas e eficientes. Por esse motivo, Canis passou a acreditar que eles poderiam desempenhar tanto as tarefas diárias da vila quanto funções militares sem grandes dificuldades. Convencido pelo que havia presenciado, Canis decidiu verificar pessoalmente os campos e acompanhar o trabalho dos novos moradores. Durante a inspeção, um dos homens-cão acabou tropeçando em uma pedra e machucando o tornozelo. Dias percebeu o acidente imediatamente. Correu até o homem-cão e começou a ajudá-lo, tratando o ferimento sem hesitação. Enquanto isso, em outro lugar, Lady Liane decidiu utilizar um tesouro que havia obtido recentemente como fundo para colocar seus planos de guerra em prática. Quando foi alertada sobre as possíveis consequências de ter invadido uma área proibida e se apropriado de um tesouro nacional, Liane não demonstrou qualquer preocupação. Seu objetivo era utilizar aquele artefato lendário que supostamente possuía poder suficiente para destruir dezenas de milhares de inimigos, para derrotar Dias. Depois de eliminar seu principal alvo, ela pretendia reunir um enorme exército utilizando o restante do tesouro e os materiais de dragão que estavam escondidos. Com essa força, Liane planejava eliminar os próprios irmãos e assumir o controle do país. Ao observar toda aquela situação, alguém concluiu que os acontecimentos estavam se tornando cada vez mais complicados. Prinesia recebeu novas instruções e descobriu que não precisaria mais retornar para Diane.
Sua nova missão seria permanecer aguardando novas ordens enquanto a monarquia continuava exatamente como estava. No fim, uma acusação direta foi feita contra os responsáveis por toda aquela situação. Além de prejudicarem a reputação da família real, eles também haviam manchado o próprio nome do rei, tornando as consequências de suas ações ainda mais graves. Richard recebeu a notícia de que um exército estava marchando em direção às planícies de Netslows e considerou aquela decisão uma completa estupidez. Um de seus subordinados sugeriu reunir tropas dos nobres aliados para impedir o avanço de Lady Diane, mas Richard recusou imediatamente. Na visão dele, perseguir aquele exército naquele momento apenas aumentaria muito as chances de encontrarem Dias, algo que o príncipe sempre recomendava evitar. Quando seus homens perguntaram se Dias era realmente tão perigoso, Richard explicou que o guerreiro carregava diversos apelidos famosos, entre eles Dias o Bondoso e Dias o Impiedoso. Para Richard, aqueles títulos aparentemente contraditórios revelavam muito sobre a verdadeira personalidade de Dias, já que ele podia demonstrar grande bondade com aqueles que considerava inocentes, mas também se tornava extremamente severo quando alguém ultrapassava os limites de seus princípios. Durante a guerra, certa vez o rei havia emitido uma ordem para que todos os civis inimigos fossem exterminados, mas Dias simplesmente se recusou a obedecer. Além de ignorar diretamente a ordem real, ele também proibiu suas tropas voluntárias de cometer massacres ou qualquer tipo de atrocidade contra pessoas indefesas. Dessa forma, Dias havia contrariado diretamente a vontade do próprio rei sem demonstrar medo das possíveis consequências. Quando perguntaram sobre outro de seus apelidos, Dias o Sem Alma, Richard explicou a origem daquela história. Existia uma unidade formada por jovens nobres que buscavam fama nos campos de batalha, e certo dia, o filho de um nobre decidiu se juntar ao grupo simplesmente porque queria experimentar cometer atrocidades contra civis. Por coincidência, Dias estava nas proximidades quando o rapaz e seus companheiros tentaram atacar uma mulher. Sem hesitar, Dias interveio e derrubou os 3 jovens. Mesmo depois de serem derrotados, os jovens continuaram demonstrando arrogância. O caso acabou chegando às autoridades, mas o pai de Richard elogiou publicamente a atitude de Dias e afirmou que ele havia agido corretamente como cidadão do reino. Com isso, o julgamento foi cancelado. Os comandantes dos cavaleiros também apoiaram a decisão de Dias, principalmente porque não podiam se dar ao luxo de perder um guerreiro tão importante. Richard então resumiu o que considerava ser a verdadeira natureza de Dias. Quando alguém contrariava seus princípios, ele demonstrava um lado extremamente severo, independentemente da posição social do adversário. Para Dias, não importava se o alvo era um simples plebeu, um nobre poderoso ou até mesmo alguém pertencente à família real. A revelação deixou todos os presentes surpresos, pois significava que Dias já havia enfrentado membros da própria realeza. Richard confirmou a informação e decidiu contar uma história de seu passado. Quando era mais jovem, ele havia sido um garoto mimado que fazia praticamente tudo o que queria. Determinado a conquistar glória nos campos de batalha, insistiu em participar de uma guerra e acabou cercado pelas forças inimigas. Quando sua situação parecia desesperadora, um homem apareceu e salvou sua vida. Esse homem era Dias. Depois de ser resgatado, Richard esperava receber algum tipo de reconhecimento por sua participação na batalha, mas recebeu exatamente o contrário. Dias lhe deu uma bronca tão dura que Richard jamais conseguiu esquecê-la. Mesmo depois que sua verdadeira identidade foi revelada, Dias continuou tratando Richard como trataria qualquer outro soldado irresponsável. Durante os 3 meses seguintes, Richard passou por um período extremamente difícil sob o treinamento rigoroso de Dias. Apesar da dureza daquela experiência, Richard reconhecia que havia sido graças àqueles ensinamentos que se tornou uma pessoa mais honesta e disciplinada, além de aprender a respeitar os plebeus e deixar de desprezá-los. Por isso, apesar de todo o sofrimento que havia enfrentado durante o treinamento, Richard considerava aquela experiência fundamental para sua formação. Um dos presentes comentou que Dias parecia ser uma excelente pessoa e observou que o próprio rei claramente demonstrava grande estima por ele. Por esse motivo, não conseguia entender por que Dias havia sido enviado para uma região tão distante. Richard corrigiu imediatamente aquela interpretação e explicou que seu pai jamais havia expulsado Dias. Muito pelo contrário, o rei confiava tanto nele que havia entregado ao guerreiro a responsabilidade de resolver os problemas das planícies de Netslows,
uma das regiões mais importantes para a defesa nacional. Para o rei, Dias era muito mais do que um simples subordinado. Ele era considerado um herói, um salvador e também um amigo que estava ao seu lado havia mais de 20 anos. Quando alguém lembrou que Dias havia partido praticamente sem recursos e sem soldados, Richard revelou outra informação importante. O rei havia preparado homens e dinheiro para ajudar Dias em sua nova missão, mas Richard acreditava que seu irmão mais novo, Miser, havia interferido no processo e impedido que os recursos chegassem ao destino. Essa possibilidade apenas aumentou sua preocupação com a situação do país. Na visão de Richard, se pessoas corruptas continuassem acumulando poder e interferindo nas decisões do reino, o país acabaria entrando em declínio. Por esse motivo, Richard decidiu agir antes que a situação se tornasse ainda pior. Richard ordenou que Larios recuperasse tanto o selo de Diane quanto a marca real antes que ela tivesse a oportunidade de encontrar Dias. Tudo deveria ser realizado em absoluto segredo, sem permitir que outras pessoas descobrissem suas intenções. Caso Diane conseguisse chegar até Dias primeiro, os homens deveriam entregar parte dos recursos destinados à missão para ela. Afinal, na visão de Richard, seria completamente absurdo permitir que o maior herói do reino passasse fome enquanto estava cumprindo uma missão em nome do país. Enquanto Richard organizava seus próximos movimentos, Diane chegava a outro território em busca de apoio. Sem fazer rodeios, ela declarou que pretendia eliminar o traidor Dias, confiscar todos os seus bens e utilizar os recursos obtidos em benefício do reino. O governante local ficou surpreso com a acusação repentina apresentada por Diane. Além de afirmar que Dias era um traidor, ela admitiu que vários soldados haviam desertado durante a viagem e que, por esse motivo, precisava receber reforços para continuar avançando. Antes de considerar qualquer possibilidade de ajudá-la, o governante exigiu provas de que Dias realmente havia cometido algum ato que justificasse aquela acusação. Em resposta, Diane apresentou uma ordem real que determinava que todas as tropas e recursos disponíveis fossem mobilizados para auxiliar na derrota de Dias. A presença do selo do rei tornava a situação extremamente delicada, pois, mesmo que existissem dúvidas sobre o conteúdo do documento, desobedecer diretamente a uma ordem real poderia trazer consequências muito graves. Enquanto isso, em outro lugar, a vida seguia normalmente. As pessoas comemoravam os bons resultados alcançados e agradeciam pelos esforços coletivos que haviam permitido o desenvolvimento da região. Foi então que Geraint chegou correndo com uma mensagem urgente enviada por Lord Eldon. Depois de analisarem cuidadosamente a ordem apresentada por Diane, todos chegaram à mesma conclusão. O texto possuía algumas falhas e apresentava características estranhas, mas o selo utilizado no documento era autêntico. Dessa forma, do ponto de vista legal, ignorar aquela ordem poderia colocar todos em uma situação extremamente complicada. Para ganhar tempo enquanto avaliavam a melhor maneira de agir, decidiram manter Diane ocupada com um banquete de boas-vindas, evitando tomar uma decisão precipitada enquanto buscavam mais informações sobre aquela ordem. Mesmo diante daquela situação, ninguém queria ver Dias sendo arrastado para uma disputa política envolvendo a própria família real. Geraint explicou que existia um motivo importante para sua preocupação. Dias não era apenas um amigo ou um aliado. Ele estava conseguindo transformar uma pradaria que durante muito tempo ninguém havia sido capaz de desenvolver. Caso o trabalho continuasse e fosse bem-sucedido, toda aquela região poderia prosperar e se tornar extremamente valiosa para o reino. Se Dias morresse antes de concluir aquele projeto, porém, aquela oportunidade poderia desaparecer para sempre. Por isso, Geraint considerava perigoso permitir que uma disputa política colocasse em risco tudo o que havia sido construído até aquele momento. Pouco depois, uma resposta enviada pelo próprio Dias chegou ao local. Um dos agentes de inteligência, curioso para descobrir qual havia sido a posição de Dias diante daquela situação, perguntou qual era o conteúdo da carta. A resposta surpreendeu todos os presentes, pois Dias não demonstrava qualquer intenção de entrar em conflito com a ordem apresentada. Na mensagem, ele simplesmente determinava que todos colaborassem com Diane conforme estava estabelecido no decreto real. Enquanto isso, Kani se despedia dos membros do clã Mast. Antes de partir, ele prometeu que jamais permitiria que algo acontecesse com eles, mesmo que para isso precisasse sacrificar a própria vida.
Pouco tempo depois, diante de todos os acontecimentos que estavam se desenrolando, uma única conclusão se tornou inevitável: a guerra havia começado.